A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora na lição número 8 nós vamos nos aprofundar um pouco mais no livro de Ruth. É o livro que nós estamos estudando nas lições 6, 7 e agora a lição 8 e nós vamos falar um pouco sobre Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um judeu, que fiel a Deus, vivia ali na Pérsia, no exílio. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Ele era primo de Esté e Mardoqueu trabalhava no palácio. Então ele era um judeu que trabalhava no palácio persa. E dá a entender que vários estrangeiros trabalhavam ali no palácio, O próprio Amã, que nós vamos falar sobre ele aqui também, era estrangeiro. Então, assim, ali está o povo de fora sendo aceito dentro do palácio. Isso aí era normal naquela época, até mesmo porque esse período aqui é um período já bem na frente, depois do exílio, que já tinha passado por várias sucessões de reis. Então, um império já tinha caído, foi o Império Babilônico, aí outro império levantou no lugar, que foi o Império Medo-Persa, e é esse contexto que nós estamos. Se você quer entender um pouco mais sobre esse contexto histórico, recomendo você assistir a aula número 6. Número 6 a gente fala um pouco do contexto histórico, e aí você vai entender melhor. Bem, antes de iniciar, quero só fazer uma observação sobre o dia da postagem da aula. Eu atrasei a aula mais uma vez, na semana passada também teve um atraso, e dessa vez foi o mesmo problema no computador. Semana passada foi um problema na bateria, mas resolvi rápido, então foi algo simples de resolver. Mas nessa semana o computador apagou de vez. Não é um computador velho, um computador novo, um computador bom, e não sei o que aconteceu. Deixei no conserto, não recebi de volta e por isso teve esse atraso. Estou improvisando a gravação da aula aqui no celular. No celular é bom para gravar, porém é muito, muito ruim para editar. Então, devido a esse problema, a aula vai estar sendo postada, acho que quinta-feira, talvez até sexta, não sei qual dia vai ser postado. Estou gravando aqui na quinta-feira, vou ver se eu consigo fazer edição, enfim. Então, uma correria muito complicado, peço a oração dos irmãos para que nós possamos continuar realizando esse projeto, apesar das dificuldades. Então, só lembrando que no nosso site ebdenfoco.com você encontra os slides em PowerPoint das edições de adultos e jovens, além de vários subsídios em vídeo, áudio, PDF, muito conteúdo de qualidade. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tem o link para você entrar no nosso site e várias informações aí extras sobre a aula. Então vamos começar aqui o conteúdo da nossa aula. Eu já vou direto aqui para o textuário que diz assim: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Este é capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, assim, Mardoqueu estava passando realmente por um conflito porque tinha a ordem do rei e ele não respeitava essa ordem do rei, que era se curvar diante de Amã. Então, isso aqui foi algo que ele realmente bateu de frente, ele foi contra, Muito provavelmente porque ele era judeu, a gente vai falar sobre isso durante a aula, mas ele sofreu também aí as consequências desse ato, Claro, consequências entre aspas, porque Deus estava com ele e, no final das contas, ele saiu vitorioso. E é esse conteúdo que nós vamos ver aqui durante essa aula. Então vamos avançar aqui para a leitura bíblica em classe. A gente tem aqui uma leitura no capítulo 2 e o capítulo 3. Recomendo você ler os dois capítulos para entender o contexto e por completo. Vamos avançar direto para a introdução. Diz assim: A ascensão de Esté ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso distribuindo presentes aos seus súditos. Então a gente estudou sobre isso na lição anterior, falamos ali da escolha de Esté como rainha no lugar de Vasti e realmente foi uma festa ali no império. Mesmo na condição de rainha, Esté permaneceu obedecendo a Mardoqueu, não revelou a ninguém que era judia. Então Esté era uma mulher fiel a Deus, era obediente a Mardoqueu, que criou ela como filha. Então assim, provavelmente ele era mais velho do que ela, porque realmente ele ficou na responsabilidade depois que os seus pais morreram e, mesmo sendo primo, ela considerava Mardoqueu como um pai. Havia muito que acontecer na corte, por exemplo, conspiração, inveja e tramas. Isso acontecia naquela época, acontece também nos dias de hoje. A história continua, então a gente precisa se aprofundar aqui no livro de Esté. Tópico 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. 1.1. Os bastidores do poder.
Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Isso aí é muito normal e é muito comum. Se você der uma estudada na história, você vai ver que sempre tem conspirações, sempre tem gente tentando matar o rei, tentando matar o presidente, tentando, né, ali de alguma forma usurpar o trono. Isso acontece no meio dos reis, né? Mas também acontece dentro de uma empresa. Nos dias de hoje é muito normal também isso acontecer. Muitas pessoas querem subir de cargo numa empresa e para isso precisa passar a perna em alguém, precisa mentir, precisa enganar. Então a gente vê também esses sentimentos facciosos dentro das empresas, dentro dos ambientes que nós convivemos nos dias de hoje e também dentro da igreja. Infelizmente isso acontece dentro da igreja. É pecado, sabemos que é pecado, mas dentro da igreja tem sentimentos facciosos, tem inveja, tem murmuração, tem muita coisa errada e que nós precisamos combater, nós precisamos ensinar sobre esse tema e nós precisamos evitar que essas coisas aconteçam dentro da igreja. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Então a gente observa que esses sentimentos facciosos, intrigas, ressentimentos, discórdias, tudo isso faz parte da natureza humana caída. O pecado manchou a natureza humana e, por causa disso, a gente observa essas coisas acontecendo. E nem o meio evangélico fica isento. Como eu já tinha falado, no meio evangélico, essas coisas também acontecem. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago, na sua carta, no capítulo 3, versos 14 ao 18, diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então aqui a gente tem um trecho da carta de Tiago que ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto em contraste com a sabedoria do mundo. No mundo a gente vai ver o que? Inveja, sentimento faccioso, enfim, tudo que é diabólico. Ele fala isso, é terrena, animal e diabólica. Então assim, isso aí é perverso. Busca a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Então, esse deve ser o nosso sentimento no meio do povo de Deus. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Então, aqui a gente observa que eram pessoas que estavam ali na guarda do rei, eram pessoas que estavam próximo do rei. Muitas vezes nós somos traídos por pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes são as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que estão na igreja com a gente, que têm inveja do que a gente faz, que têm algum tipo de sentimento faccioso e é por ali que começa o problema. Então, assim, Assuero, ele passou por essa situação. Ali, pessoas da confiança dele tentou assassinar. Por algum motivo, a gente não sabe, provavelmente para assumir o trono, enfim. Nesse momento aqui, nessa situação, teve aí a intervenção divina, né? Mardoqueu, né, ouviu ali e não deixou acontecer. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar sobre isso. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Então Mardoqueu ficou sabendo do que ia acontecer, né, que eles estavam planejando assassinar o rei e foi lá e contou, né, fiel ao rei, contou a Esté para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Então assim, Esté foi lá e avisou o rei o que estava acontecendo. Vamos ler Esté capítulo 2, versos 21 e 22. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então assim, a rainha foi até o rei, falou para o rei que estava acontecendo e deu o nome de Mardoqueu. Então ficou registrado ali. Olha, foi Mardoqueu que ouviu, foi Mardoqueu que me contou isso. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esté. Então Esté estava realmente numa posição muito elevada. Era a rainha do maior império da face da terra, um dos maiores impérios que já existiu. Então ali estava ela. E ela não se envergonhou do primo, nem aproveitou da informação para
projetar ainda mais o próprio nome. Porque assim, Esté, se ela fosse gananciosa, se ela tivesse intenções de conquistar alguma coisa com o rei, ela poderia muito bem dizer, né, que ela ouviu e não que Mardoqueu ouviu. Ela poderia dar o próprio nome, ela poderia usar aquilo ali para se promover, mas ela não fez isso, ela foi humilde. Ela disse, olha, foi Mardoqueu, um dos seus guardas. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Então aqui a gente tem o versículo 20 que diz assim, Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Então aqui no versículo 20, a gente vê que Esté foi obediente a Mardoqueu quando ele pediu para que ela não falasse a origem dela. Olha, eu sou judia e tal, ela não falasse nada. Ela ficou calada ali. E no versículo 22, que a gente leu anteriormente, vou até voltar aqui, eu não coloquei nesse slide, né, diz que Esté, né, disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então esses versículos, eles mostram que Esté estava sendo obediente e fiel a Mardoqueu, que criou ela como pai. 1.2, a investigação. A atitude de Esté se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Então, assim, Esté, ela foi prudente nessa situação. Ela realmente foi lá, contou ao rei o que estava acontecendo e houve uma investigação. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Então a gente observa assim que o rei tomou esse cuidado de procurar saber se a informação era verdadeira. Bigtã e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esté. Então assim, Mardoqueu não foi fazer uma fofoca, ele foi levar uma informação verdadeira. Capítulo 2, versículo 23 diz assim, inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então assim, Mardoqueu ficou sabendo do que estava acontecendo, tinha certeza absoluta que realmente aqueles dois servos, aqueles dois guardas estavam querendo matar o rei, contou para Esté, Esté passou a informação ao rei, o rei fez uma investigação, descobriu que era verdadeira aquela conversa e executou o juízo sobre aqueles dois servos. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Então o rei, ele queria ser justo e ele foi justo diante dessa situação. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Então aqui o escritor da revista vai colocar essa informação bem interessante, né? Que realmente Assuero, ele foi sensato, ele foi ali sábio nessa decisão, nessa circunstância. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esté, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Provérbios 17:15, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então aqui nesse provérbio a gente vê que aquele que pega o ímpio, o errado, e fala que ele está certo, está fazendo algo abominável. E aquele que condena o justo, né, aquele que está todo certo e tudo mais, e ele é condenado, também fez algo abominável ao Senhor. Então o que o rei Assuero foi condenar o ímpio, condenar aquele que estava errado. Então a gente tem que ter muito cuidado com informações que a gente recebe, porque às vezes é só uma fofoca, às vezes é só uma conversa que não tem fundamento. Se você tiver que tomar uma decisão, procure saber dos fatos, procure saber realmente o que aconteceu, converse com as pessoas e procure a informação verdadeira. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, tome muito cuidado. Se você é líder, seja na empresa, seja na igreja, seja onde for, na sua casa, nunca tome decisão apenas no ouvir dizer. Procure saber dos fatos. 1.3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes.
os reis tinham ali os escribas, pessoas que estavam ao lado dele, registrando todos os acontecimentos importantes ou, quem sabe, acontecimentos que não eram importantes. Uma forma de diário. Então estava tudo ali registrado e as crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Esté, capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Então isso aqui é algo que acontece mais na frente do capítulo que a gente está estudando, né? Lá no capítulo 6. No entanto, deixa bem claro que o rei ele queria ouvir as histórias antigas. Então isso acontecia de vez em quando. Nessa situação aqui, ele estava com insônia e pediu para que alguém lesse para ele. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Então estava tudo registrado que Mardoqueu fez. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, assim, tudo que nós fazemos está registrado. Sabemos que quem está em Cristo Jesus, esse registro já foi apagado, podemos dizer dessa maneira, de forma figurada, né? Já foi apagado porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Nós não temos que nos preocupar com esse livro que vai mostrar ali, né, todas as nossas obras erradas e pecaminosas. Isso não vai acontecer, porque em Cristo todos os nossos pecados já foram perdoados. Bem, agora nós vamos para o tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Vamos ver aqui quem foi esse homem, né? Um novo personagem, esse Amã. Amã era muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Então o livro de Esté apresenta Amã da seguinte maneira. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então aqui o rei está promovendo Amã ao seu primeiro-ministro, na linguagem de hoje, né? Alguém que ia responder por ele em várias situações. Então Amã poderia tomar muitas decisões em vez do rei estar presente. Então ele foi exaltado sobre todos os príncipes. Identificado como Agagita, Flávio Josefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Então, assim, os amalequitas combateram com o povo de Israel, entraram em guerra ali em Êxodo, capítulo 17, de 8 a 13, está registrado esses acontecimentos. Números 24, 7 também fala dos amalequitas. Então, eram inimigos históricos de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, 8 e 33. Vamos ler aqui o versículo 2 e o versículo 8. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Samuel capítulo 15, versículo 2, Deus está falando que se lembrou da maneira que Amaleque tratou Israel lá no Egito. E no versículo 8 diz assim: E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Então aqui a gente vê Saul, quando foi combater ali com os amalequitas, a ordem era para que matasse todos, porém Saul preservou em vida Agag, o rei dos amalequitas. Versões bíblicas como a NVI e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Vamos ler aqui o texto na NVI. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amadeta, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Então aqui é o versículo que a gente leu anteriormente, capítulo 3, versículo 1, na NVI. Então a NVI já coloca aqui realmente Amã como sendo descendente de Agag, que foi esse rei dos amalequitas na época de Samuel, que Saul era rei. Então aqui a gente já começa a compreender que Amã estava ali com ódio dos judeus, com ódio de Mardoqueu,
justamente por causa desse contexto histórico, por causa de tudo isso que já tinha acontecido no passado. E alguém pode se perguntar assim, mas como que eles foram parar lá na Pérsia, né? Como que os amalequitas também estavam lá? Porque, assim, os amalequitas também foram conquistados. Eles foram conquistados pelos babilônicos ou pelos persas, enfim. A região de Amaleque estava dentro do império. Então, assim, todos esses povos também estavam juntos e misturados ali no império. Então, era isso que acontecia ali. O império tinha uma abrangência muito grande e as pessoas se locomoviam e muitas vezes eram promovidas. Lá da sua terra eram promovidas e iam para a capital. Era muito comum esse movimento dentro do império. Mas vamos lá, né? Então, ali está Amã, que é descendente de Agag, rei dos Amalequitas no passado, e está também Mardoqueu, que é descendente dos judeus. Bem, vamos lá. Tópico 2.2, um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Então, assim, a Bíblia não diz por que Amã foi exaltado, o que ele tinha de importante. A gente não sabe, mas assim, a gente pode conjecturar que, devido a ele ser muito rico, o texto deixa isso mais ou menos claro, né, que ele era muito rico, né, quando ele vai falar ali do massacre dos judeus, enfim. Então, ele era muito rico e talvez, devido à sua posição de nobre, ele foi selecionado como um dos príncipes da região que ele morava e depois foi para a capital. Então, isso a gente pode conjecturar, mas não sabemos exatamente o motivo, né? Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Então, assim, ele tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Então, assim, muitos de nós já passamos por algo parecido, né? Muitas vezes nós fazemos algo bacana, algo legal, ajudamos alguém e nada muda na nossa vida. Parece que continua tudo normal. E, assim, a minha visão é que quando a gente faz algo de bom, a gente tem que fazer sem esperar um retorno. É fazer por fazer. Eu penso dessa forma. Nós temos que fazer algo de bom e ponto final. Por quê? Porque é a nossa natureza como cristãos. Nossa natureza como crentes em Cristo Jesus é fazer o bem para todos. Não importa quem seja. Se você fizer o bem esperando um retorno, você não está fazendo de coração. Você está pensando no retorno. Agora, se você fizer o bem porque você realmente quer fazer o bem, porque a sua natureza cristã, a sua nova natureza em Cristo é fazer o bem, então vai lá e faça, sem esperar nenhum tipo de retorno. Eu penso que foi assim que Mardoqueu agiu. Mardoqueu ajudou o rei, sim. Ponto final. Ele fez o que era certo. Ele fez o que a sua consciência mandou fazer. E ele faria de novo. Porque tem gente que faz o bem para alguém, não recebe nenhum retorno, aí fala, eu não faço mais, eu não ajudo mais, porque eu ajudei e não me deu nenhum retorno, então eu não vou ajudar mais. Eu acho que Mardoqueu não pensava assim. Mardoqueu ajudou o rei uma vez, e se fosse necessário, ele ajudaria de novo. Quantas vezes for necessário. Então, a gente tem que fazer dessa maneira. Sabemos que Deus vai nos recompensar. Em algum momento nós vamos receber essa recompensa, mas essa não deve ser a nossa motivação. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Então, assim, se nós fizermos o bem esperando algum retorno, ou se achar que, mesmo fazendo coisa certa, só acontece coisa ruim na nossa vida, isso pode levar a problemas realmente emocionais e espirituais. Muita gente se desvia por causa disso. Infelizmente, isso tem acontecido. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Recomendo você ler o Salmo 73, de 2 a 17. Eu coloquei aqui só os primeiros 5 versículos, primeiros 5 versos aí desse Salmo. Apesar de estar escrito aqui de 2 a 17, mas é só até o 5º, né, do 2 ao 5. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Então aqui nesse salmo, Asaf parece que entra numa crise, né? Ele começa a ver a prosperidade dos ímpios e ele começa a exaltar, né? Olha só, eles não trabalham, parece que eles não fazem nada e são prósperos e tudo mais. Só que no final ele chega à conclusão que o caminho deles é a morte. O bom mesmo é servir a Deus e fazer a coisa certa. Mas vamos avançar aqui, depois você dá uma lida nesse salmo e compreenda melhor essa situação. A gente tem que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro, né? Achar
que o ímpio está prosperando, o ímpio fazendo tudo errado está prosperando, e eu que estou fazendo tudo certo está dando tudo errado. Será que Deus errou? Será que Deus é injusto? A gente tem que ter muito cuidado com isso. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Então Mardoqueu poderia ter colocado isso na sua cabeça, ver ali que ele, ajudando o rei, continua na mesma posição, enquanto Amã, que era um ímpio, não servia a Deus, estava sendo exaltado. A gente tem que ter muito cuidado porque, no final das contas, a gente sabe que Deus vai recompensar o salvo em Cristo Jesus. Certa vez, um pastor contou uma história que tem tudo a ver com isso. Ele disse que estava evangelizando no sol quente e, na época, também ele estava desempregado, passando várias dificuldades financeiras, e ali passou um ímpio com um carrão bonito, um som alto tocando, um braço de fora, aquela cena clássica, do ímpio ali se amostrando, tomando uma cerveja, e aí ele olhou assim e falou: meu Deus, como pode? Eu estou aqui nesse sol quente, sofrendo, fazendo tua obra, e aquele ímpio, de boa, tranquilo, num carrão. Aí disse que na hora o Espírito Santo falou com ele: você quer trocar de lugar com ele? Assim, se você for parar para pensar, não vale a pena. Troque de lugar com ele que você vai ver o resultado final. O resultado final nós já sabemos. É a condenação para o ímpio e salvação para quem está em Cristo Jesus. Então, não vale a pena estar no lugar do ímpio, mesmo aqui nessa terra. A gente fala muito da vida após a morte, mas mesmo aqui nessa terra, eu tenho certeza absoluta que é muito melhor servir a Deus, é muito melhor ser fiel a Deus, é muito mais gratificante, você vai ter muito mais resultado do que o ímpio, que faz tudo errado. Às vezes, tem uma aparência de vida boa, mas é só uma aparência. No final das contas, a vida dele é uma desgraça. É isso que acontece. 2.3. Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente cria uma expectativa muito alta de alguma coisa e aquela expectativa não é alcançada. Quando você chega no resultado, não tem aquilo que você estava imaginando e você fica frustrado. Isso aí é muito comum. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Então aqui a gente observa que Mardoqueu entendia muito bem a sua posição. Ele não tinha acesso direto ao rei, era muito complicado ter esse acesso direto. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Então ele não criou nenhuma expectativa. Porque eu vou contar para o rei que estão tramando alguma coisa contra ele e o rei vai me exaltar. E, enfim, eu vou ser uma pessoa que vai ter aqui privilégios dentro do palácio. Não, ele não pensou dessa maneira. Ele simplesmente se manteve na sua posição, sabendo que ele estava sim, cumprindo o seu papel, o seu dever, tanto de guarda. Ele estava cumprindo o seu papel de guarda, avisando o rei que tinha uma trama contra ele, e também estava cumprindo o seu papel de servo de Deus. Ele fez o que é correto. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de que realmente nós temos que almejar coisas grandes e tudo mais, e criar essa expectativa muito grande e ser ambicioso. A ambição, a avareza é pecado e muitas pessoas vão por esse caminho. É claro que você não deve ser aquela pessoa de braço cruzado que não pensa grande. Não é isso, não estou falando disso. Eu acredito que o cristão pode sim pensar alto, pensar grande. A gente tem que ter essa expectativa assim, de crescer na vida, vou estudar, vou trabalhar, vou conseguir um bom emprego. A gente não pode também cruzar os braços e deixa para lá, está na mão de Deus. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer o nosso trabalho e pensar sempre em desenvolvimento, em crescimento. Agora a gente tem que ter cuidado com essa filosofia da avareza. Você tem que ser avarento, você tem que desejar, você tem que fazer o que for possível para chegar lá em cima. Aí já entra numa área que é muito pecaminosa, que é divulgada aí no mundo, mas é muito pecaminosa. Então a gente tem que se contentar com o que a gente tem e a partir daí Deus vai nos abençoando. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. É isso que a Bíblia diz, né? Então se você não consegue gerir o teu pouco dinheiro hoje, como que Deus vai te dar muito dinheiro? Se você não consegue gerir uma casa pequena, como é que Deus vai te dar uma casa grande? Entende? Então seja fiel no pouco, se contente com o que você tem
e Deus vai te abençoar, Ele não vai te desamparar. Tá? Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então, se você ficar achando que merece mais, porque eu mereço mais, eu mereço uma casa grande, eu mereço um carro bom, eu mereço dinheiro, eu mereço isso, eu mereço aquilo, isso só vai trazer insatisfação e você não vai progredir. Tá? Confia em Deus. Você não merece nada, mas Deus, pela graça, te dá tudo o que você precisa. Então, creia na graça de Deus. Tópico 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. 3.1, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Observe aqui Esté capítulo 3, versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então Mardoqueu não se sujeitou a essa lei, ele não obedeceu a essa lei. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. Então, assim, as pessoas podem achar que Mardoqueu estava sendo arrogante. Ah, não, eu não vou me prostrar diante de Amã, porque Amã não merece isso, era eu que tinha que estar no lugar dele. Eu acho que essa interpretação está errada. Tá? Aqui não é Mardoqueu querendo assumir o lugar de Amã. Aqui não é Mardoqueu com inveja de Amã. Não é isso. Eu acredito que é uma outra coisa que o escritor da revista vai colocar aqui. Ó. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Vamos ler o texto aqui, o comentário da Bíblia de Ensino Pentecostal. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Então é bem provável que Mardoqueu se recusou a se prostrar diante de Amã porque aquilo era como se fosse uma reverência muito exagerada, considerando Amã um deus. Seria mais ou menos isso. Talvez o próprio Amã estava se exaltando, né, achando que estava até acima do rei. Então, ele se recusou a fazer isso porque ele entendia que a adoração era somente a Deus. Então, isso aqui é uma interpretação. O fato dele ser judeu o impediu de fazer isso. Ele não quis seguir essa lei, né, essa regra do rei para se curvar diante de Amã, porque a adoração é somente a Deus. Vamos lá, 3.2, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Então, realmente, ele não se curvou por causa da sua religião, por causa que ele servia a Deus. Esse foi o motivo. Não foi um sentimento de inveja que estava no coração dele. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Então, essa foi a resposta dele. Eu sou judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia de Mardoqueu. Então, assim, o agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Vamos ler o texto de Esté 3, de 4 a 6, fala assim, ó. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Então, assim, aqui está Amã, né, que foi exaltado, tudo mais, e todos deveriam se curvar diante dele. Mardoqueu se recusou a fazer isso. Os amigos de Mardoqueu chamaram a atenção dele. Olha, Mardoqueu, você precisa mudar, você precisa se curvar diante de Amã. Ele continuou insistindo que não ia fazer. Contaram para Amã o que Mardoqueu estava fazendo. E Amã ficou com ódio não somente de Mardoqueu, como também ficou com ódio de todos os judeus. É bem provável que esse ódio é antigo. Agora, no último subtópico, a gente vai falar sobre isso, né, que realmente ali tem uma inimizade antiga entre os amalequitas e os judeus,
E Amã está com isso em seu coração. E quando ele fica sabendo que Mardoqueu é judeu, piora mais ainda a situação. Então ele resolve destruir todos os judeus. Não sabemos se essa decisão de Amã veio por causa de Mardoqueu ou se ele já tinha isso no coração. Eu acredito que ele já tinha isso no coração. Ele já tinha esse desejo. Então a situação ali com Mardoqueu foi só o estopim. Foi só para ele, né, ter uma desculpa de querer destruir todos os judeus. Tá? Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Então, assim, sabemos que no decorrer da história, o povo judeu foi perseguido em muitas situações diferentes. Na época da peste negra, eles foram perseguidos, muitos colocavam culpa nos judeus. Teve vários períodos ali na Europa de doenças que muitas vezes os judeus, por terem as suas leis de limpeza e faziam tudo certinho, né, seguindo ali o Antigo Testamento, eles não adquiriam essas doenças, enquanto as outras pessoas não tinham esse cuidado, ficavam doentes. Né? Então, assim, e por causa disso, os judeus eram acusados de bruxaria, acontecia muito isso. E aí, quando chega na época também do nazismo, né, a gente vê que também eles foram perseguidos pelos nazistas, né? Hitler, segundo a história, matou mais de 6 milhões de judeus. Então, assim, a perseguição sempre foi algo que fez parte, né, do povo judeu, e Deus tem abençoado esse povo, eles se resistiram até esse momento. Então, começa lá atrás, né, desde ali do Antigo Testamento, desde ali da história de Esté, perseguição contra os judeus. Tópico 3.3, inimizades intergeracionais. Vamos ver aqui, né, o contexto histórico dessa inimizade. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Se você acompanhou a aula desde o começo, eu li um versículo anteriormente falando que Saul prendeu Agag. Matou todos, mas não matou Agag. Não sabemos o motivo, talvez Saul queria alguma recompensa com isso, não sabemos. Mas ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a Samuel, que era o profeta, né, e manteve ali Agag como um prisioneiro. Vamos ler o texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 e 33. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel chega, vê aquela situação, repreende Saul e vai lá e faz o que deveria ter feito, né? Que era matar Agag, era inimigo. Eles queriam destruir Israel. É guerra, tá? Antigo Testamento, é guerra, enfim, as coisas se resolviam assim. Aí Samuel, que era um profeta, ele realmente mata Agag porque não fazia sentido manter esse rei preso, né? Não tinha sentido ficar torturando ele, que era o que Saul queria. Tá? Então isso aqui é algo que talvez já estava ali no coração de Amã. Né? Amã conhecia a história e conhecia os judeus como inimigos históricos dos amalequitas. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Então aqui tem essa situação, né, que os filhos de Jacó vão ali e matam os siquemitas, enfim, porque se envolveram com a irmã deles. Enfim, a gente tem aí esse contexto também que envolve vingança. É claro que essa história aqui também não teve aprovação divina, tá? Em momento algum Deus aprovou o que os filhos de Jacó fizeram aqui. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Então nós conhecemos a história, sabemos que sempre houve conflito. Parece que isso faz parte do ser humano, mas isso aqui é fruto do pecado. Faz parte da natureza pecaminosa. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Sabemos que o Brasil é um país complicado, tem muitos conflitos, né? Assim, tem algumas regiões que tem conflitos entre facções criminosas, então isso aí é problemático, pessoas sofrem com isso. Tem regiões que tem conflitos por terra, e isso sempre vai acontecer, tá? Sempre vai acontecer porque é fruto do pecado. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. Então nós temos que orar para que Deus possa repreender da nossa vida e tirar do nosso coração inimizade, inveja, sentimento faccioso, para que nós possamos viver em paz. Né? A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9.
Já em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que viver uma vida de paz, buscar a paz, seguir a paz, sermos pacificadores, porque assim nós seremos chamados filhos de Deus. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim, vamos ler aqui. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Bem, nós temos uma conclusão aqui muito profunda, né? Eu gostei dessa conclusão porque se a gente for explicar cada detalhe dela, dá uma aula de 1 hora, mas nós não vamos fazer isso aqui. É só para nós realmente entendermos, né, que o ser humano ele caiu, né, manchado pelo pecado, tem a natureza pecaminosa, e a gente tem que ter cuidado para evitar extremos. Foi o que o escritor da revista colocou aqui na conclusão, porque tem pessoas que vivem desconfiado de tudo e de todos, né? Como ele colocou aqui, ó. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos. Ou seja, tem gente que, não, porque eu não vou me relacionar com ninguém que é ímpio, porque é pecador. Mas assim, nós crentes também temos a natureza pecaminosa, entende? Somos salvos em Cristo Jesus, mas a natureza continua existindo. Então, a gente vai praticar pecado, a gente vai errar. É isso, entende? O ser humano é pecador. Então, assim, a ideia aqui é ser prudente. Se você está se relacionando com um ímpio ou com um crente, nunca esqueça que está se relacionando com um pecador e que você também é um pecador. Nós somos pecadores, é isso. Somos pecadores convertidos em Cristo Jesus, mas ainda somos pecadores. Da mesma forma, o ímpio é um pecador que ainda está vivendo na prática do pecado e não conheceu Cristo, mas é um pecador. E nós temos que saber nos relacionar com pecadores. É relação de pecador com pecador, mas nós temos essa inteligência espiritual. Então, assim, a gente não pode se iludir com a natureza humana achando que o ser humano vai resolver todos os problemas por si só. Tem gente que pensa isso. Ah, não, assim, o ser humano vai evoluir, vai chegar a um ponto que não vai ter maldade. O próprio ser humano vai eliminar a maldade. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa estar atento, o tempo todo atentos, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Mardoqueu já experimentou essa situação. Ele estava ali em grupo de amigos, no trabalho dele. Mesmo assim, ele viveu isso, essa situação, porque ali aconteceu várias intrigas, sentimentos facciosos, invejas, enfim, coisas pesadas mesmo, né? Até mesmo a destruição de todos os judeus estava em xeque ali. Então, assim, o inimigo, o tempo todo, vai estar usando isso para suscitar ódio contra nós. Isso vem de onde menos esperamos. Então, a gente precisa estar atento. O escritor da revista usou um termo aqui bem interessante, né? Inteligência espiritual. A gente precisa ter essa inteligência, esse conhecimento do que a natureza humana é capaz de fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, confiando que tudo vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, encerro aqui. Muito obrigado por acompanhar a aula até esse momento. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, né? Então, é muito bom para passar aí as perguntas para os seus alunos. Aqui no nosso site, novamente, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem as informações que você precisa. Só lembrando que quem é assinante do EBD em Foco acessa os slides de adultos, de jovens e vários bônus, né, como slides de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.